Bem, toda grandeza física, ela envolve uma determinada incerteza. O que significa que nem todos os algarismos que a gente pode utilizar para representar um número, esses algarismos sejam significativos, eles têm algum significado nele. Bem, a priori todo número real, né, ele tem um número infinito de algarismos. Quando uma pessoa, por exemplo, escreve o número 2, né, esse número 2, se você diz que é exatamente igual a 2, na verdade o que a gente está dizendo é que é um 2 acompanhado de vírgula, zero, zero, indefinidamente. Porque se houver, depois, sei lá, de 20, 30 casas que seja um algarismo diferente de zero, um aqui, por exemplo, 3 aí, zero de novo, ele já é um número diferente. Ele já é um número diferente. E matematicamente isso é perfeitamente possível. Agora, fisicamente, isso pode não ter significado. Até pelo próprio processo de medida, que se a gente olhar uma régua, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma régua, veja, essa régua ela tem graduações, ela tem essas graduações maiores aqui que estão até numeradas, que são os centímetros, e que está dividido em partes menores, que são os milímetros, né? Então eu não tenho como medir qualquer comprimento com uma régua dessa com precisão indefinida. Então, se eu tenho aqui, vamos dizer aqui um comprimento aqui, né? E vou medir esse comprimento com essa régua. Eu observei aqui não vai dar para ver muito bem que está pequeno, mas deu um número que está entre 2,9, está entre 2,9 e 3, né? E 3,0. Quais são os próximos algarismos aqui? Eu não sei. Pode ser uma sequência de algarismos, pode ser zero, pode ser 5, enfim. Pode ser uma sequência de algarismos, mas eu não sei. Fisicamente não é possível a gente determinar isso. Existe uma limitação do sistema de medida. E não importa se é um sistema de medida analógico, como a gente tem aqui, uma régua, quanto sistema de medida digital. Sei lá, o mostrador de um voltímetro, de um relógio, ele vai no cronômetro, ele vai nos dar uma determinada quantidade de algarismos. A gente não consegue dizer exatamente qual é o valor daquela grandeza que a gente mede. Então, naturalmente, qualquer grandeza física, em qualquer área de estudo, a gente vai lidar com incertezas. A gente vai lidar com incertezas. A gente tem, então, que saber expressar essas incertezas e também saber expressar os valores das medidas. Então, toda medida envolve incerteza e existe a questão da acurácia de um valor medido. Então, é o grau de aproximação esperado entre o valor real que é inacessível, a gente não tem acesso a ele, e o valor medido, que é aquele que a régua vai nos fornecer, que o cronômetro vai nos fornecer, né? Então, quanto mais próximos estiverem um do outro, maior a acurácia que a gente tem na medida. Bem, na parte teórica do curso, então, na ausência de incerteza, né, a quantidade de algarismos com os quais se representa a grandeza indica o grau de confiança que temos no valor da medida. Bem, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes, que para toda grandeza física medida em laboratório, ou feita alguma medida que nos retorna o valor, a gente além de retornar o valor da grandeza, vamos lá, vamos dizer que eu medi uma grandeza de 2,3, a gente também obtém uma outra grandeza aqui que vai nos dar uma estimativa do nosso grau de confiança nesse resultado. Então, esse resultado aqui, por exemplo, é 2,30, mas é mais ou menos 0,15. Significa que eu tenho a confiança de que o meu resultado está aqui entre 2,30 mais 0,15, então está entre 2,45 e 2,15. Eu tenho a expectativa que o resultado, que o valor real esteja dentro desse intervalo. Só que o que eu tenho maior certeza é que esteja aqui, tá? Então, naturalmente, em laboratório a gente vai obter isso que a gente chama de incerteza. Tá? Quanto maior esse valor, maior a incerteza, né? Menor o grau de confiança que a gente tem nesse resultado. Em algumas situações esse valor não é fornecido, então a gente só obtém o valor da medida com alguns algarismos, né? Com alguma quantidade de algarismos.
Por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo a medida da aceleração da gravidade e alguém me reporta que a aceleração da gravidade tem esse valor aqui, ó, 9,81 metros por segundo quadrado. Isso significa que isso aqui é diferente, fisicamente diferente, de 9,8100 metros por segundo quadrado. Por mais que matematicamente as duas coisas sejam iguais, esse resultado aqui do lado direito me indica um grau de confiança maior, né? Me indica que eu tenho aqui certeza, quer dizer que eu tenho que esses quatro algarismos aqui do lado direito da vírgula eu tenho algum grau de certeza deles. Então, todos esses algarismos são significativos. Para a gente, então, a gente vai utilizar o conceito de algarismos significativos. A valer, toda grandeza física ela é representada unicamente por algarismos que são significativos. O que são esses algarismos? Esses algarismos significativos, eles têm duas categorias. A gente tem os algarismos que são corretos, os quais a gente tem certeza de que eles realmente têm esse valor, e tem o algarismo duvidoso. Naturalmente, o algarismo duvidoso é o último algarismo, né? Se eu tenho alguma incerteza aqui, se eu tenho alguma dúvida, a minha dúvida vai estar no último algarismo. Então, esse algarismo aqui é o algarismo duvidoso. Esses outros dois, deixa eu colocar em verde aqui, esses aqui são algarismos corretos. O conjunto desses dois tipos de algarismo, ou seja, dos algarismos corretos e do algarismo duvidoso, que é um único, são os algarismos significativos. Significativos porque eles têm algum significado, têm alguma relevância física, né? Então, no caso aqui dessa medida aqui do lado esquerdo, a gente tem 3 algarismos significativos. Enquanto que se fosse essa da direita, a gente teria 5 algarismos significativos. Tá certo? Então, 3 e 5. O que eu posso dizer, então, a respeito dessa medida aqui? Por exemplo, do lado esquerdo. Eu posso dizer que a minha aceleração da gravidade, ela está em algum ponto, né? Vamos dizer aqui que eu tenho 9,8, 9,81 e 9,79, né? Eu tenho certeza que ela está em algum lugar aqui em torno do 9,8. Em torno do 9,8. Melhor, deixa eu apresentar isso aqui melhor. Melhor colocar aqui, ó, 9,8, 9,9 e 9,7, né? Então aqui, ó, eu sei que ela está em algum ponto em torno do 9,8, está nessa região aqui. A minha medida, eu fiz a minha medida de alguma forma, eu sei que ela está em algum ponto aqui, né? Entre 9,8 e 9,9. Certamente eu obtive algo aqui. Vamos dizer que eu obtive algo aqui. Como está mais próximo do 9,8, eu vou chutar qual seria o próximo algarismo. Então aqui é 9,81. 9,81. Em exercícios e problemas em que vão ser fornecidos os valores numéricos, eles já vão nos dar os valores com a quantidade de algarismos significativos correta. Normalmente eles não vão nos fornecer a incerteza, tá? A incerteza somente para atividades práticas. Tá, existem algumas regras para a gente poder lidar com esses algarismos significativos em operações. A gente pode operar fazer operações matemáticas com grandezas físicas com quantidade de algarismos significativos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem as principais operações, né? Multiplicação, divisão ou adição e subtração. Considera que eu estou multiplicando ou dividindo dois números. Vamos dizer, a gente tem aqui, né? 0,745, já com... Aqui eu tenho, então, 3 algarismos significativos, né? O zero antes da vírgula não é.
Aqui eu tenho 2 algarismos significativos e aqui eu estou dividindo por um número que tem 4 algarismos significativos. A gente faz o cálculo normal, como se não tivesse nenhuma diferença com a situação de números exatos. E no resultado a gente mantém o número de algarismos daquele fator que tem o menor número de algarismos. Como a gente tem 4, 3 e 2, então a gente vai ter que ter no resultado da gente, né, 2 algarismos significativos. Então a gente faz o produto normalmente e mantém somente 2. Então deixa eu só fazer esse cálculo, só para ilustrar. Então esse cálculo aqui é 0,745 multiplicado por 2,2 e dividido por 3,885. O resultado matemático é 0. Aqui, esse aqui nem tá exato ainda, acredito eu. O resultado é aproximadamente isso daqui, né? Deu uma porção de algarismos. Nem todos eles são significativos. Aqui a gente vai manter simplesmente 2, que é o 4 e o 2, né? 2 algarismos significativos. Então vai ficar 0,42. O restante a gente vai desprezar. A gente tem que fazer uma aproximação. Algo semelhante é feito nessa outra operação aqui de baixo, tá? Então a gente mantém o número de algarismos do número que tem o menor número de algarismos significativos. Potências de 10, né? Potências de 10 são exatas, tá? Potências de 10 são exatas. Então esse aqui realmente não é que esse 10 elevado à sétima vai ser assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é que ele tenha 8 algarismos significativos. Então, potência de 10, a gente deixa ela ela é exata. Tá? Então, aqui a gente vai considerar, mais uma vez, esse produto. Como esse aqui tem 3 algarismos significativos, então a gente vai manter, que é o menor número, né? No resultado, a gente vai manter 3 algarismos. Então, aqui a gente tem esse número. Aqui esses números estão escritos em notação científica, né? O que é notação científica? A gente tem uma parte que é a mantissa, que tem um único algarismo antes da vírgula, e tem uma potência de 10. Tá? Veja que os três, aliás, esses 2 números que eu estou multiplicando, eles estão escritos em notação científica. Agora, a regra para adição e subtração já diz respeito ao número de casas decimais. Então veja aqui, por exemplo, eu estou operando esses 3 números, né? Esse aqui tem 3 algarismos depois da vírgula. Esse aqui tem um só e esse aqui tem 2. A ideia é que a gente vai manter o número de algarismos depois da vírgula daquele que tem menos. Como esse aqui tem uma só casa depois da vírgula, né? Então o resultado vai ter uma casa só depois da vírgula também. Por que isso? Imagina o seguinte, esse 138,2 eu tenho uma incerteza muito grande com relação ao próximo algarismo. Pode ser, sei lá, ele pode estar desde 138,16 até 138,15, aliás, 25, né? Então, eu não sei exatamente o que vem depois ali. Então, esses outros algarismos, quando eu operar eles, o 53 aqui, né, e o 4 aqui, eles poderiam dar qualquer coisa, né? Praticamente qualquer coisa. E o que vier aqui depois não tem muito significado, não tem significado físico. Mas observem que nos 2 casos eu estou desprezando parte do resultado, né? Na verdade, não é só desprezar, eu estou arredondando. Então a gente tem que definir regras de arredondamento. Regras de arredondamento. Aqui eu tenho um pequeno resumo do quais são as regras que a gente vai adotar. Que é o seguinte, olha. Imagina que esse número aqui do lado esquerdo eu tenho que escrever ele com 3 algarismos significativos, né? Então eu vou ter que desprezar o 405 aqui, certo? Eu vou ter que olhar para o próximo algarismo, né? Que eu vou ter que desprezar. Veja que o próximo algarismo é 4. Esse algarismo ele poderia ser de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 9. Poderia ser de 0 até 9, né? Então tem um intervalo que é de 0 até 9. Se esse algarismo for menor do que 5, eu desprezo todo o restante.
fica só 2,35. Isso acontece então porque 4 é menor do que 5. Agora, nesse caso aqui, que eu tenho que manter 3 algarismos também, o próximo algarismo é 5. Aliás, os próximos algarismos, né, aqui ele tá, eu tenho que pensar que aqui eu tenho um intervalo que vai de 0 até 9,999, enfim. Veja que aqui está 5,3, né? Então o 5 está exatamente no meio do intervalo aqui, o 5,3 está um pouquinho além da metade do intervalo. Então ele está mais próximo do outro lado, né? Então ele está mais próximo do 2,10 do que do 2,09. Que se eu simplesmente desprezasse isso daqui, eu ia acabar colocando ele do lado de cá, né? Então se eu tivesse 2,097, por exemplo, o 7 está por aqui. Então ele tá mais próximo desse outro lado daqui, né? Então a ideia é que desprezando os próximos algarismos, eu esteja o mais próximo possível, eu promova o menor erro possível, né? Então nesse caso, como é maior do que 5, né? Além da metade do intervalo, então ele vai ficar 2, eu vou acrescentar 1. Então, em vez de ficar 2,09, fica 2,10. Agora, nos casos em que eu estou exatamente na metade do intervalo, como esses dois aqui, em 3,05 e 2,95, eu quero manter somente 2 algarismos, aí essa questão é disputada, né? Cada um pode adotar uma regra diferente. A regra que a gente vai adotar é a seguinte: olha, se o algarismo anterior for par, então a gente simplesmente despreza. Se o algarismo anterior for ímpar, então a gente soma 1. Então 3,05 vai ficar 3,0. 2,95 vai ficar 3,0. 3,0. Então, só um resumo aqui, né, do que a gente... Imagina que a gente tem esse número aqui, 2,3, e tem algum algarismo x aqui, certo? Então, o 2,3 está entre o 2,30 e o 2,31. Está entre o 2,30 e o 2,31. Aliás, 2,3 está entre o 2... vai até o 9 aqui, né? Então está entre o 2,3 e o 2,4, né? E entre o 2,4, que é o 2,399999 está bem próximo do 2,4. Então está entre o 2,3 e o 2,4, em que o 2,35 está exatamente na metade. Então, se o x for menor do que 5, eu vou desprezar e vai ficar o que vem depois, né? O x, e vai ficar 2,3. Se o x for maior do que 5, aí pode ser 5 alguma coisa, ou 6, 7, enfim, então ele está mais próximo do 2,4, então eu vou aproximar de 2,4. Se ele está exatamente no 2,35, como o 3 é ímpar, vai ficar 2,4. Eu já mencionei isso aqui antes, mas é a notação científica, que vai ser bastante útil para a gente, é bom a gente dominar isso daqui, é que a representação de alguns números, né, em algumas situações pode ser importante a gente representar em notação científica. Então, por exemplo, aqui eu tenho a velocidade da luz, né, a velocidade da luz. Em notação científica, eu vou representar esse número como uma mantissa em que só tem que ter um algarismo diferente de zero antes da vírgula, um algarismo antes da vírgula diferente de zero, o restante todo depois da vírgula e a potência de 10 de acordo, né? Como inicialmente aqui era um número inteiro, né? E a minha vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andei 8 casas, então ficou 10 elevado à oitava. Então 2,9 parará, vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Um último ponto que eu gostaria de mencionar é o de a determinação de ordens de grandeza.
Bem, em algumas situações a gente não nos interessa ou não nos é possível calcular as grandezas de maneira exata. Mas isso não significa que a gente vá desistir completamente de calcular, né, de ter alguma ideia da relevância delas. Ah, até para a gente formular os modelos, né? Pra gente, por exemplo, no problema da queda livre, em que eu tenho a resistência do ar, talvez seja interessante a gente calcular uma estimativa da força de resistência do ar para dizer se eu posso desprezá-la ou não. Tá? Então, em algumas situações a gente não consegue calcular de maneira exata, mas a gente tem que estimar uma determinada grandeza. E aqui eu tenho um exemplo de um problema em que a gente vai ter que determinar, fazer a estimativa de uma determinada ordem de grandeza. Tá, então o problema aqui é o seguinte: você está usando gotas de água para diluir pequenas quantidades de um produto químico no laboratório, né? Então estou usando gotas. Aí a pergunta é: quantas gotas de água que tem em uma garrafa de 1 litro? E ele dá uma dica aqui que é para a gente começar estimando o diâmetro de uma gota de água, tá? A gente não tem informação de qual é o diâmetro de uma gota de água. Essa informação. Vamos assumir que a gota de água, né, até a palavra diâmetro já sugere isso para a gente, que ela tem a forma esférica. Né? Então a gota de água tem a forma esférica e ela tem um diâmetro. Qual que é a ideia? Bem, se eu conhecesse o diâmetro da gota de água, como o volume da gota é dado em termos do volume da esfera, né? Como é que é o volume da esfera? O volume da esfera eu posso calcular como 4 terços de π vezes o raio ao cubo, né? Agora colocando em termos do diâmetro, como o raio é o diâmetro dividido por 2, então o volume da gota vai ser 4 terços de π, o raio é d dividido por 2 elevado ao cubo, 2, o diâmetro está ao cubo, né? 2 ao cubo vai dar 8. Então vai ser 4 dividido por 8, vai ficar 2 aqui embaixo, 2 vezes 3, 6. Então o volume da gota é π vezes o diâmetro ao cubo dividido por. Opa, aqui é 3, diâmetro ao cubo dividido por 6. Então se eu conhecer o diâmetro da gota, se eu tiver uma estimativa para o diâmetro da gota, eu consigo ter uma estimativa do, do volume dela. E então vou saber quantos desses volumes aqui cabem em 1 litro, né? Cabe em 1 litro. Tá, mas conforme eu disse, eu não sei qual é esse diâmetro, mas eu posso fazer uma estimativa a partir do conhecimento que eu tenho, né? A vivência que eu tenho a partir da gota. Então eu tenho uma régua aqui, essa régua está em centímetros. Bem, vamos colocar o diâmetro de uma gota é bem menor que 1 centímetro, né? Se a gente considerar que aqui é 1 centímetro, 1 centímetro alguma coisa, acho que vai dar. Vamos considerar que está aqui, ó, 0,4, que é razoável, né? Mais uma vez, estimativa a gente não vai obter o valor exato, mas é só para ter uma ordem de grandeza. Então, vamos admitir que o diâmetro é da ordem de 4 centímetros. 4 centímetros. Opa, 4 centímetros não, 0,4 centímetros ou 4 milímetros. Tá, tá, vamos deixar assim, 4 milímetros. Então, o volume da gota ele vai ser π vezes 4 ao cubo dividido por 6. Vamos fazer esse cálculo. Aqui, como eu estou fazendo uma estimativa, né, eu vou manter durante os cálculos uma boa parte dos algarismos significativos e só cortar no final, né? Que por mais que eles não sejam significativos, eu não vou desprezá-los durante os cálculos. Então vai dar 33,5 aproximadamente. Então o volume da gota é aproximadamente 33,5. Como a unidade aqui é milímetros, então aqui eu tenho milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos.
Bem, acontece que eu tenho que saber quantos desse volume aqui cabem em 1 litro, né? Acontece que o litro, ele é definido, a unidade de volume litro é definido como o volume de um cubo que tem as arestas igual a 1 decímetro, que é uma unidade não muito usual, né? 1 decímetro ele é 1 metro dividido por 10. É a 10ª parte de 1 metro. Então, só para a gente visualizar, eu tenho uma régua aqui. Então, 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. Então, seria algo que vai até aqui onde tem a posição do mouse, tá? Seria um cubo que tem a aresta desse tamanho. Como o volume lá está em milímetros cúbicos, vamos transformar isso para milímetro, né? Como 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então, 1 decímetro corresponde a 100 milímetros. Então, 1 litro é igual a 1000 decímetros cúbicos. Esse litro é igual a 1000, então, já que 1 decímetro é igual a 100 milímetros, então vai ser 1000 multiplicado por 100 milímetros. Isso daqui elevado ao cubo. Cem é 10 ao quadrado, ao cubo vai dar 10 à sexta. Opa, desculpa. Aqui eu errei, né? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Isso aqui é 1, tá? Só apagar isso que apareceu aqui. Tá, 1 decímetro cúbico. Tá, então ficou 10 à sexta milímetros cúbicos. 1 litro é 10 à sexta milímetros cúbicos. Então, o número de gotas vai ser, então, o volume total, né? Dividido pelo volume da gota. Vai ser da ordem, né? Aqui, ó, dessa ordem aqui. O volume total é 10 à sexta, o volume da gota, a gente calculou, é 33,5 aproximadamente. 33,5. Ou, isso aqui vai ser aproximadamente 10 à sexta, isso aqui é aproximadamente igual a 30, né? Já que a gente está fazendo um cálculo aproximado, né? Então, isso aqui é 10 multiplicado por 10 à quinta, que vai ser 3 vezes 10. 10 dividido por 3 é aproximadamente, né? 3 vezes 3 é 9, então vai dar aproximadamente 3. 3 vezes 10 à quarta. Tá? Eu não estou sendo muito preciso nos cálculos porque não tem necessidade, né? Essa quantidade de algarismos não é significativa. Então, eu tenho algo da ordem de 30 mil gotas. Pode passar bastante disso, ou pode faltar um pouco, mas está da ordem de 30 mil. Pode ser 40, 50 mil gotas, enfim. Mas é só uma estimativa para a gente saber quantas gotas podem caber dentro de 1 litro. É isso.